Meus irmãos, estamos iniciando o momento teológico com o teólogo Wellington Galindo. Nós vamos hoje estar nos debruçando sobre a história da crítica. E a história da crítica, ela está inteiramente ligada a todo e qualquer pensamento de análise bíblica. A palavra crítica, ela significa fazer juízo, ou significa a justificação de uma ideia. É claro, tudo isso contra-argumentado. Tudo isso não somente é algo legítimo, como também é necessário a todos os seres racionais que desejam melhor entender as interpretações da Escritura. Existem duas formas básicas de crítica bíblica. A primeira é a baixa crítica e a segunda é a alta crítica. A baixa crítica, ela se refere ao texto das Escrituras. Ela olha para o texto escriturístico. E a alta crítica, ela olha para a fonte desse texto. Observem bem a diferença. Uma olha para o texto, a outra procura observar a fonte do texto, de onde o texto se originalizou. Portanto, a primeira toma os manuscritos disponíveis e tenta reconstruir o texto original. Essa é a base da baixa crítica. Ela pega o manuscrito e a partir dele tenta reconstruir o original, o texto original. A segunda vai perguntar qual foi a fonte real do texto original. Então observe, a alta crítica tem um olhar mais apurado. Ela tem uma preocupação de buscar lá a fonte real do texto original, o que difere da baixa crítica. Os evangelhos consideram legítima estas duas disciplinas, tanto a baixa crítica quanto a alta crítica. Nós temos em comum essa aceitação. A alta crítica pode ser dividida em duas categorias, a positiva e a negativa. Também chamamos de construtiva e destrutiva. É a segunda, obviamente, que os evangélicos se opõem. A crítica destrutiva se baseia em pressuposto que contrapõe a Bíblia e a teologia evangélica. Então, daí já dá-se a ideia por conta desse enfrentamento. Por que desse enfrentamento? Que é exatamente da oposição, tanto se contrapondo à Bíblia como se contrapondo à teologia evangélica. Um dos pressupostos mais persistentes injustificados, pois desse pressuposto eles tratam a base do anti-sobrenaturalismo. Os fundamentos deste tipo de crítica foram lançados já no início, no meados do século XVII. Então, essas argumentações bíblicas, baseadas na crítica que se faz a ela tem toda ela uma razão de ser. Nesse instante teológico também é importante nós nos aprofundarmos sobre as raízes filosóficas da crítica bíblica destrutiva, nascedouro, de onde se originalizou a raiz
da filosofia crítica bíblica, que chamamos destrutiva. A crítica bíblica destrutiva não é um resultado de descobertas factuais, mas de falácias filosóficas. Ela não surge a partir da história, mas da filosofia. Então, são falácias filosóficas, que não vai surgir a partir da história, mas a partir de um pensamento filosófico. E essas filosofias que são alheias ao teísmo, teísmo realista, presente nas escrituras sagradas. Então, ela se diverge, ela sai do foco teísta, ela tem uma base mais direcionada a pensamento filosófico. A mais antiga dessa ideologia teve início somente um século depois da Reforma. A Reforma também abre espaço, e como ela foi aparecer mais ou menos 100 anos depois da Reforma, estas raízes filosóficas que trazem a crítica destrutiva à Bíblia, ela é importante ser conhecida até para alimentar a defesa da nossa fé. Tem um pensamento filosófico, lá de Francis Bacon, ele ali 1561 a 1626, Francis Bacon, ele vai trazer a motivação da pesquisa científica, o mandamento, e inclusive afirmando que ser um mandamento divino para dominar a terra. Aí cita Gênesis 1 e 28. Ele também lançou base para a crítica bíblica moderna, ao expor de maneira sistemática a noção de que o poder humano pode controlar a natureza. Está nas suas próprias mãos o poder de ser alcançado através de aplicações metodológicas corretas. Assim que o homem pode dominar essas questões, ele se avora. Então, daí vai se excluindo alguns pensamentos, algumas diretrizes travadas pela própria escritura. Bacon ainda alega que toda a verdade pode ser descoberta por indução e pode ser conhecida experimentalmente. Daí é uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui nesse momento teológico. É que como Bacon ele se projeta mostrando que as verdades podem ser pesquisadas, analisadas, daí também as verdades divinas devem ser mensuradas, devem ser aceitadas por investigações, para se chegar à conclusão completamente do que é. Então, Bacon dá um grande passo para esta crítica destrutiva à Bíblia. Ele argumenta que ao fazermos indução a partir dos fatos mais simples da experiência, os homens podem avançar rumo ao descobrimento de princípios fundamentais, os quais redundariam em resultados práticos, benéficos, fazendo dessa forma da verdade e da utilidade aquilo que funciona. Ou seja, exatamente a mesma coisa no mundo científico. Além disso, Bacon separou completamente o campo da razão e da ciência do campo da fé e da religião, preparando assim o terreno para a crítica bíblica futura, que não se ocuparia dos temas da fé. Ou seja, Francis Bacon lança um fundamento para que se retire de todo o estudo bíblico ao pensamento da fé. A fé estaria separada dos estudos bíblicos. Então, a crítica destrutiva surge com Francis Bacon, e ele é que vai lançar essas ferramentas, que hoje deixa-nos de forma, aí digo até preocupante. É algo que é importante conhecer para
fazemos a diferenciação, mas o extremo é muito perigoso. Então, nos próximos momentos teológicos, vamos falar do materialismo, de Thomas Roberts. Então, vamos estar tratando aqui no próximo momento teológico. Ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde e nos ajude. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.